Vamos falar com ela, Miriane Ferreira. Doutora, tudo... Olha que linda que essa... Menino! Tudo bem? Cadê a Boa noite, doutora? meus queridos. Tudo bom? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Sou super fã de vocês. Idem, doutora. Nossa, você... olha, você ajuda muitas mulheres, assim... no quesito de leis, porque as mulheres muitas vezes não sabem do direito delas, né? E assim, a gente tá muito feliz de tê-la aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Eu falo lá no meu perfil que eu ajudo a mulherada a parar de ser feita de boba. Isso que eu faço lá. Eu ensino as leis para elas, coisa que elas nem imaginavam que era lei. E aí elas acabam, né, não sendo mais passadas para trás. Exatamente. Eu, por exemplo, sou homem, mas eu tenho uma filha mulher e a minha preocupação é minha filha, né? Então, assim, quando a gente vê, né, que tem pessoas defendendo as mulheres, assim, nossa, a gente fica mais tranquilo pro dia de amanhã, porque o dia que a gente faltar, né, sei lá. E todo mundo tem o direito, né, de saber o que tem de direito, não é? Doutora, eu queria... A primeira pergunta, eu queria falar do Legalmente Poderosa. Me fala um pouquinho desse seu treinamento. Ele é um curso de direito de família para as mulheres. Para as mulheres, assim, serve para homem também, porque a lei é a mesma, mas é um curso voltado para as mulheres, para elas entenderem o direito de família na prática, com situações do dia a dia, que envolve os direitos no relacionamento, desde o namoro até em caso de falecimento, inventário, testamento. Agora, recentemente, eu incluí um módulo falando sobre holding, porque a holding tem sido uma forma aí de alguns maridos tirar a vantagem em cima da mulher. Então, lá fala tudo que você precisa saber no seu dia a dia que envolve o direito de família. É um orgulho da minha vida aquele curso, eu amo. Ai, que legal. E o pessoal pode se inscrever como? Tem o link dele lá na bio do meu Instagram. Qual que é o seu Instagram, doutora? É doutora.miriane Ferreira. Só ir no link que tá na bio e fazer a inscrição. Doutora... Todos os direitos. Doutora Miriane Ferreira. Doutora Miriane Ferreira, tudo junto? Tem um pontinho. DRA.Miriane Ferreira. Muito bem. Então eu já quero perguntar, a bomba de hoje aqui do Tutu foi a respeito da Larissa Manoela, né? O que a Larissa poderia fazer para reverter todos os seus bens, doutora? Todo o seu dinheiro que ficou no poder dos pais, né? Segundo... bom, primeiro deixa eu fazer essa pergunta, depois eu faço a segunda. Então, ela possivelmente ela poderia exigir uma prestação de contas, porque ela também era sócia de uma empresa, embora de forma minoritária, ela pode exigir essa prestação de contas, e a partir do momento que ela comprova um desvio, eles têm que ressarcir tudo que foi desviado. Criminalmente, não tem, assim, eles até poderiam, se for comprovada uma violência, algo nesse sentido, um estelionato, qualquer coisa assim, eles até poderiam ser condenados, mas como de ascendente para descendente tem uma escusa absolutória, que eles falam no direito penal, não tem pena. Então, qualquer crime praticado de ascendente para descendente, esse crime patrimonial, que não tem violência ou grave ameaça, não tem pena. Então, na área penal, não teria nada a ser feito. Mas na área civil, sim. Ela pode, se ela conseguir comprovar esse desvio, ela pode ser indenizada pelo que ela comprovar que eles desviaram. Vou pôr um pouquinho de pimenta agora. Ela tá morando com o noivo, né? O noivo, um dia, não pode ter o direito de pegar os bens ou parte dos bens da Larissa Manoela. Como que ela pode fazer para se proteger? Quanto tempo, a partir do momento que ela está morando com esse noivo, quanto tempo ele passa a ter direito à parte da fortuna dela? A partir do momento que ele caracterizar uma união estável, ele vai ter direito à metade do que foi adquirido durante a união. E você me perguntar qual o momento que caracteriza a união estável? Isso aí ninguém sabe dizer. Então, tá morando junto um tempinho ali, embora morar junto não seja um pré-requisito, morou junto um tempo, fatalmente vai caracterizar essa união estável. Então não tem um tempo certo? Não existe um tempo certo. Antes tinha uma lei que era o prazo de 5 anos, hoje em dia não tem mais isso. Fica totalmente a critério do juiz. E o que é considerado morar junto? Por exemplo, vamos supor que a Larissa, no caso da Larissa, a gente tá vendo que se tornou público que ela já está morando junto. Então, ele, teoricamente, ele já tem o direito de parte da herança dela? Olha, o pré-requisito da união estável é união pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família. Morar junto não é necessariamente um pré-requisito, mas fica muito mais fácil comprovar quando mora junto.
Nesse caso, a partir do momento que ele comprova uma união estável, ele se separando, ele vai ter direito ao que foi adquirido durante a união. Em caso de falecimento dela, ele vai ser herdeiro na mesma proporção dos pais. O ideal, no caso dela, se ela quiser preservar o patrimônio, seria fazer um contrato de união estável com separação de bens com ele, se ela não quer dividir nada. Então, o contrato... Então, ó, eu vou mandar esse vídeo pra Larissa. Larissa Manuela, tô aqui com a doutora Miriane, falando sobre aí que você tá morando, né, com o seu noivo, que por enquanto tá tudo uma maravilha, mas pra você se proteger, você já teve problema com os pais, agora vai ter com o noivo também? Tem como você se proteger, Larissa? E pra se proteger, o que ela tem que fazer, doutora? Ou ela se casa pela separação de bens, mas se ela achar muito radical, então que ela faça um contrato de união estável com separação de bens. Tem uma outra figura que é o tal do contrato de namoro. Mas esse contrato de namoro é facilmente derrubado se a outra parte confirma que estava acontecendo mesmo uma união estável. Então, o ideal para ela, como advogada, eu falaria, Larissa, faça o contrato de união estável com separação de bens. Separação total de bens, né? Total de bens, sim. Aí, Larissa, vai pra você esse vídeo. Muito bem! A gente vai tocar música na Metropolitana e continua mais um pouco com a doutora Miriane Ferreira aqui nas nossas redes sociais, como Canal Chupim no YouTube, também no TikTok, por aí vai todas as nossas redes sociais. Vai lá. A gente continua com a doutora. Tu quer fazer uma pergunta? Doutora, tudo bem? Eu gostaria de saber qual é a pergunta, ou aliás, qual é o assunto que é mais difícil ou mais comentado pela mulherada, né? Qual é o assunto que se repete muitas vezes quando elas vão perguntar, tirar uma dúvida com você? É pensão de filho, né? Que isso aí qual que é o valor da pensão? Isso é unânime. E questão de bens em nome de terceiro. Quando o marido tá casado ali, coloca os bens em nome da mãe, em nome do irmão. O que elas podem fazer? Isso aí é super recorrente. Muito bem. Bartô? Eu tenho uma dúvida, doutor, que é o seguinte: normalmente, quando existe uma separação, é quase que unânime a traição. A traição, ela é algo que possa dar qualquer tipo de vantagem para um ou para outro? Olha, a única consequência patrimonial que a traição pode trazer é que se a pessoa que traiu for dependente financeiramente, ela vai perder o direito de receber pensão. Só isso. Em relação a partilha de patrimônio, guarda de filho, nada altera. A única situação é essa. E quando a traição é exposta publicamente, onde várias pessoas ficam sabendo, ela pode gerar um dever de indenização. Mas não tem. Muita gente pergunta se, traiu, não vai ter direito aos bens. Não, isso não acontece. É só se a pessoa que traiu for dependente financeiramente, aí ela não vai ter direito a receber pensão. Mas aí também é demais. Imagina você ser traído e ainda ter que pagar a pensão pra pessoa. Aí já ia ser demais, né? Então é justo. Verdade. Aí dói muito, né? Aí é muito doido. E é uma lembrança recorrente, né, doutora? Todo mês tem que pagar. Olha, aquele miserável tem que pagar a pensão pra ele ainda. Todo mês lembrar, ele tá pagando um chifre ali, a manutenção daquele chifre. Não, aí é sacanagem. Você intertou ali, né, ao entendimento aí da jurisprudência em tomar essa decisão, porque isso não ia ser demais. Muito bem. Doutora, a senhora deve estar acompanhando o caso, né? A senhora não, é tão jovem, é senhorita. Você deve estar acompanhando, eu vou chamar de você, tá? Tudo bem? Isso, por favor, por favor. Doutora, você está acompanhando o caso, com certeza, do Gugu Liberato, né? Porque é bem a sua área em relação à herança do Gugu, a disputa das famílias, enfim. Como que você acha, qual é o prazo, né, legalmente, aqui que São Paulo é diferente do Paraná, não sei se você tem essa noção do tempo ainda que vai tudo isso aqui em São Paulo para finalizar isso e o Gugu poder descansar em paz, né, porque o espírito dele com certeza não tá em paz com tudo isso, né? Então, porque assim, a discussão que teve a princípio foi em relação ao testamento dele. Ali não foi falado se a Rose, né, Rose Miriam, se teria direito ou não. Porque, assim, no testamento você pode dispor de metade do seu patrimônio. A outra metade, necessariamente, tem que ficar para os herdeiros. E o que ele fez? Ele dispôs de 75% do patrimônio dele, só que foi para os próprios herdeiros, então não teve nenhum tipo de prejuízo. Esse foi o entendimento final que, né, os desembargadores deram, porque questionavam que não poderia
dispor no testamento mais que 50%. Mas os próprios herdeiros necessários não tiveram nenhum prejuízo. Então, somente essa questão foi decidida. Agora, para essa moça, essa mulher que, né, pode ter sido companheira dele, ter direito, ela precisa reconhecer essa união estável dela. Então, tá em vias de reconhecimento, mas aí parece que tem outra situação de um outro moço também. Então, assim, por mais que reconheça a união estável dela, enquanto tiver pendências, uma outra pessoa reconhecendo, um outro filho fora do casamento, como aconteceu, ninguém vai ter direito aí falar, não, para dividir de novo esse patrimônio. Então, até que se prove o contrário, a herança dele fica como está. Agora, se ela conseguir comprovar a união estável dela, aí ela vai, isso que foi deixado em testamento vai ter que ser reorganizado. Mas isso aí, principalmente quando envolve dinheiro entre as partes, eles têm muito poder de recursos e tudo mais, então vai longe. Doutora, tem uma pergunta do nosso chat aqui. O nome dele é Wellington Santana. Boa noite, uma pergunta para a doutora. Meu pai falecido, aposentado por empresa, recebia valor X, né? Minha mãe idosa não aposentada ficou recebendo benefício, porém um valor bem abaixo, né, do salário mínimo. É correto isso? Olha, aí você está entrando numa área que não é minha, que é a tal do direito previdenciário. Isso, exato. Essa não é a área do direito de família. Então, nessa daí eu vou ficar devendo, porque assim, eu nem tive direito previdenciário na faculdade. Na minha época de direito a gente nem tinha. Então, eu vou ficar devendo. O Wellington, apesar de seu pai ter falecido, né, ser da sua família e tal, essa é uma pergunta específica de outra área, né? De outra área. De outro segmento. Que não é o da doutora. A doutora manja tudo a respeito de direito. Família e sucessões. Exato. Essa parte de direito previdenciário não é minha área. Nem tive na faculdade. Na minha época não tinha. Exatamente. Tutu, então, bom, primeiro estão elogiando. Que doutora simpática. A doutora é muito simpática, a doutora Miriane. Olha, todo mundo te elogiando aqui no chat, viu, doutora? Obrigada. Um beijo para todos vocês, meus queridos. Um beijo, obrigada. Me Tutu? sigam lá na minha rede, lá no Instagram, Miriane Ferreira, doutora Miriane Ferreira. Boa, doutora Miriane. Tutu? Quero perguntar sobre testamento de uma forma geral, porque a impressão que nós temos é que aqui no Brasil é um assunto que as pessoas não querem nem falar, né? Todo mundo tem medo. Existe um medo, um temor em cima do testamento. O aconselhável é sempre fazer um testamento ao lado de um advogado para saber direitinho como está fazendo, para seguir exatamente as porcentagens como você falou. Existem várias regras para se fazer um testamento. Não é assim, quero deixar tudo para fulano. Não é assim que funciona. Não pode. Você só pode deixar metade do seu patrimônio quando você tem herdeiro necessário, que são os atendentes e descendentes, que é filho, neto, pai, avós. Então, só pode deixar metade do patrimônio. Para você ir num cartório e fazer um testamento, você não precisa da presença de um advogado. Então, é seguro, se você for fazer um testamento, que eu falo um testamento genérico, onde você só fala de percentual, você pode fazer diretamente no cartório sem a presença de um advogado. Mas, quando envolve um pouco mais de patrimônio, aí eu recomendo fortemente que seja feito com advogado para evitar qualquer nulidade no futuro. Mas, em regra, se você tem uma casa e você quer, por exemplo, você e sua esposa têm uma casa e você quer preservar uma maior parte dessa casa para sua esposa, você pode ir lá no cartório e falar que você quer fazer um testamento genérico da parte disponível, que é super seguro, simples, não vai ter que gastar com advogado. Eu posso completar a sua pergunta? Por favor. Antigamente, o testamento, você tem o testamento público, né? Que é o do cartório. Antigamente tinha o testamento de gaveta, que trancava num negócio, vinha, né? Como chamava esse testamento, doutora? Tem o testamento cerrado. Cerrado. Né? Tem o errado. Você pode fazer o testamento também por instrumento particular, mas eu não recomendo porque ele tem muitas regras ali para serem seguidas. Então, se acontece qualquer coisinha ali, ele vai ser anulado. Então, é uma falsa segurança. Testamento só se for por escritura pública. Não recomendo nenhum outro tipo. O melhor, então, é o feito em cartório. Porque esse, assim, a chance de anular é mínima. O que pode acontecer não é ele ser anulado, mas ele ser readequado os valores para a realidade ali do momento do falecimento da pessoa. Mas anular é muito raro. Agora, um testamento particular é algo que não tem segurança nenhuma. Por exemplo, você precisa de testemunhas ali para o ato. Se depois essas testemunhas morrem, você não consegue convalidar. Então, são muitas regras que, para dar uma nulidade depois, é muito fácil. Então, não recomendo. É uma falsa segurança.
Muito bem. Bom, caso não tenha o testamento, segue-se as regras de descendentes, ascendentes e por aí vai, né? Descendentes sempre ter a prioridade aí. Filho é sagrado, pelo menos filho, né? E você pode doar a metade do que você tem, você pode, né? Dar pra doar pra quem você quiser. A outra metade é do seu filho, né? Do Fernandinho lá e acabou, hein? Então, isso é uma pergunta muito interessante de explicar. Eu posso doar a minha metade para a mesma pessoa que tem o direito de receber? Por exemplo, eu posso doar a minha metade para o meu filho? Não, e aí ele já recebe tudo se você morrer. Pode doar sua metade para o seu filho, mas aí essa doação você tem que especificar que está saindo da parte disponível. Por quê? Toda doação de pai para filho vai ser considerada uma antecipação de herança. Isso. Então, aí, se no caso você quer beneficiar especificamente esse filho, você tem que escrever que é da parte disponível, porque senão, caso contrário, num falecimento seu, esse valor que ele recebeu de doação vai ter que ser descontado da herança dos outros, digamos assim, para eles terem um valor semelhante. Então, quando é uma doação para descendente, para herdeiro, você tem que escrever que é da parte disponível. Caso contrário, aquela ideia de beneficiar essa pessoa não vai funcionar se, né, você não escrever isso, senão é considerado uma antecipação de herança e aí vai descontar da parte dele de herança. Bom, voltamos à rádio aqui, a gente está conversando com a doutora Miriane Ferreira. Doutora Miriane é uma advogada, que manja tudo a respeito de direitos de família, enfim, vale a pena você conhecer melhor o trabalho. Doutora DRA.Miriane Ferreira no Instagram. DRA.Miriane Ferreira, segue a doutora. É linda, doutora. Com todo o respeito, hein, doutora? Você é muito obrigada! Muito obrigada! E eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão te seguir aqui, porque estão todos te elogiando aqui, falando que você é muito simpática. E eu queria agradecer demais a sua presença aqui virtual no Chupim, tá bom? E eu que agradeço, uma honra, né? Fiquei super lisonjeada, sou super fã de vocês. Muito obrigado. E quando estiver em São Paulo, vem pessoalmente aqui. Bom, com certeza eu aviso. Fechou, doutora Miriane. Um beijo, muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, querida. Obrigado.